A gente vai voltar mais uma vez até o Senado. Não, na verdade ele está agora entre o Senado e a Câmara. Matheus Teixeira, nosso analista de política, com a apuração. Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam sob reserva que foram surpreendidos pela derrota imposta pelo Senado ao AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias. Nós já tivemos abertamente as reações do ministro Edson Fachin, presidente do STF, numa nota protocolar, e André Mendonça, também numa nota, mas bem mais sentida, lamentando a derrota imposta a Jorge Messias. Você nos traz agora outras reações de gente do Supremo Tribunal Federal, não é isso, Matheus? Exatamente, Márcio. Nos bastidores o clima é de surpresa total. Como a gente tem falado aqui insistentemente, a última rejeição foi em 1894, faz muito tempo, e os ministros do Supremo sempre apostam, essa era a aposta ali dos bastidores, de que o governo enfrentaria dificuldade, de que havia resistência ao nome de Jorge Messias, uma vez que o preferido era Rodrigo Pacheco, mas ninguém esperava que fosse imposta uma derrota, muito menos uma derrota ao presidente Lula. O presidente Lula, que está no seu terceiro mandato, obteve diversas vitórias no Congresso Nacional nos seus 3 mandatos e nunca tinha sofrido uma derrota tão simbólica assim, justamente por esse contexto que não se esperava que houvesse uma derrota. Por exemplo, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, mas nos seus 2 mandatos, que foi interrompido o segundo por causa do impeachment, mas ela foi se enfraquecendo muito na relação com o Congresso Nacional, foi se deteriorando a relação com o Legislativo e mesmo assim ela conseguiu aprovar, por exemplo, Edson Fachin, que assim como Jorge Messias, não exatamente da mesma maneira, mas também tinha uma relação com a esquerda, tinha ali uma pecha um pouco mais ideológica que preocupava na época o entorno da presidente Dilma, mas mesmo assim ela conseguiu a aprovação do seu indicado. Presidente Bolsonaro, presidente de primeiro mandato, que não tinha tanto traquejo na relação com o Congresso Nacional quanto o presidente Lula, na visão ali dos bastidores do Supremo, e também conseguiu fazer os seus 2 nomes, indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E a expectativa, portanto, era que o presidente Lula atuasse e não sofresse essa derrota. Os ministros, portanto, se dizem aí nos bastidores surpresos com esse resultado e temem que haja uma escalada da crise institucional. Nós já estamos no meio da crise do Banco Master, e isso tem gente aqui da cúpula do Congresso que diz que muitas vezes, aí, muitas semanas, há uma paralisia justamente porque essa crise vem escalando, e o temor no Congresso é que a crise que já estava instalada se amplie, que descambe para uma crise institucional. Esse é o temor que eu peguei, essa temperatura ali de ministros nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Surpresa e temor de uma escalada da crise institucional. Uma vez que foi uma derrota simbólica, o presidente Lula já está reunido neste momento com os principais nomes da articulação política do governo no Palácio do Alvorada, e agora a gente espera os desdobramentos, as cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma falar. Mas de momento no Supremo, que estava acompanhando de perto a sabatina, ao longo do dia a gente já vinha conversando aqui com alguns ministros, com juízes que assessoram os ministros, com pessoas que estão muito próximas aí do núcleo do Supremo Tribunal Federal, porque tudo estava sendo interpretado. Já era dado quase como praticamente certa a aprovação de Messias, e já estavam de olho, inclusive, como ficaria a correlação de forças dentro do Supremo com a chegada do novo ministro. Mas esses cálculos todos dos últimos meses aí que a gente já vinha conversando nos bastidores, Messias vai chegar, o Supremo está dividido, é o que se diz, é o que os próprios ministros sinalizam nos bastidores. Como vai ficar essa divisão? Como atuará Jorge Messias diante disso? Já era uma especulação e já era uma conversa presente nos bastidores do Supremo, porque a aprovação era dada como praticamente certa. A reprovação, portanto, pega os ministros de surpresa, pega o Supremo Tribunal Federal de surpresa, e agora o Supremo observa as cenas dos próximos capítulos. Estamos falando do Poder Executivo, que sofreu uma derrota no Poder Legislativo, e o Judiciário observando os 2 poderes e com temor aí de que a tal harmonia entre os poderes que está na Constituição seja afetada com essa derrota imposta hoje a Jorge Messias, Márcio. Mas, Matheus, desculpa, eu quase te interrompi para pegar um ponto que a gente já falou e questionar você sobre se tem uma reação no Supremo sobre aquela questão que nós tratamos um pouco logo no começo do jornal, se o resultado dessa votação
a derrota de Jorge Messias na indicação do governo para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, se isso seria um recado no Supremo, porque aí a gente volta para a sabatina na CCJ hoje cedo. Foram vários temas questionados ao então candidato, advogado-geral da União. Para pensar apenas alguns aqui: Banco Master, anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, as próprias condenações do 8 de janeiro, Código de Conduta do STF. Ou seja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos, os 4 relacionados diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Não são ações que tramitam no Supremo, como aborto, não. São pontos, talvez, provocados pelo Supremo, pela ação do Supremo, não digo se certo ou errado, mas com intervenção, ação direta do Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Banco Master nem se fala. Então eu pergunto para você, exatamente, se o Supremo Tribunal Federal de alguma forma recebeu esse recado dessa forma, de que era um recado do Senado ao Supremo Tribunal Federal pelos recentes movimentos, pelas recentes ações, recentes de alguns anos para cá, tomadas no Supremo Tribunal Federal. Matheus? Sim, Márcio, tinha um temor no Supremo, inclusive, de que a sabatina de Messias se tornasse um palco de ataques ao Supremo Tribunal Federal e de críticas à condução do STF por parte dos ministros, e foi o que a gente viu. Messias agiu, porque também tinha isso no radar ali, a gente conversou muito com o entorno de Messias antes da sabatina, ele estudou, se preparou muito para essa sabatina, e as pessoas próximas diziam, inclusive Messias está tentando uma vacina para se blindar das críticas que o Supremo vem sofrendo. Justamente nesse sentido, por exemplo, que ele destacou inúmeras vezes o poder da colegialidade, ou seja, dando a entender que ele não seria um dos ministros que tomaria decisões unilaterais, decisões monocráticas que desagradem o Supremo, que desagradem o Senado. Por exemplo, no final do ano passado, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão para mudar o rito do impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele, como ministro, julgou inconstitucional a lei, disse que a lei é de 1951 e não está em conformidade, não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Ele tomou uma decisão sozinho, causou uma reação enorme no Senado, que se sentiu desrespeitado pela decisão do ministro, e justamente nessa linha que Jorge Messias tentou uma vacina. Ele afirmou que a colegialidade é que é importante e que ele não tomaria, portanto, decisões monocráticas para peitar o Congresso Nacional. E ele tinha isso no radar, a gente viu, para responder sua pergunta e concluir, muitos senadores fazendo críticas ao Supremo, e não só senadores de oposição. Por exemplo, Fabiano Contarato, do PT, criticou a decisão do Supremo em relação aos tais penduricalhos, a decisão do Supremo que permitiu que o teto constitucional seja extrapolado, uma vez que autorizou ali o recebimento de até 70% acima do salário dos vencimentos de R$46 mil, que é o teto, permitiu um extrapolamento de 70%. Então a gente viu críticas ao Supremo hoje aqui, Márcio, inclusive de integrantes da base do governo, e mais ou menos essa é a temperatura. Portanto, eu acho que tem razão a tua pergunta, e sim, também há um recado ao Supremo Tribunal Federal.